A maldição dos reboots de desenhos animados. Cruz credo! Reboots são versões novas de desenhos clássicos que você conhece, como Looney Tunes, que tem o seu reboot, Scooby-Doo, que tem o seu reboot, e até mesmo o Ben 10, que tem o seu reboot. Tô sabendo. E reza a lenda que esses reboots, essas novas versões, estão amaldiçoadas. Porque elas modernizaram os desenhos e tiraram a essência do clássico. Isso tem que ser falso. E eu aposto que todo o resto também é. Mas aí, será que isso é verdade? Será que toda nova versão é tão ruim assim? Vamos lá falar da maldição dos reboots de desenhos animados. Olá, eu sou o Matheus Jusinski, Jusenei, e se tem uma coisa que eu amo, galera, é animação, desenho animado, sou apaixonado. Se você é apaixonado também, se inscreva aqui no canal. Só que a gente tem que concordar que nem todo desenho animado é legal. Às vezes uns desenhos animados, eles são um desserviço pro universo das animações. Porque a animação já é visto muitas vezes como algo infantil, né? Quem acompanha a animação sabe que desenho animado não quer dizer que é só porque é desenho que é infantil. Então vem reboots como o do Ben 10 ou até mesmo das Meninas Superpoderosas e ajudam a reforçar essa ideia de que desenhos animados são bestas, são bobos. Porém, obviamente, não é todo reboot de desenho animado que é ruim. A gente tem exemplos excelentes aqui, e é exatamente por isso que eu separei essa tier list pra gente comentar sobre alguns reboots que são maravilhosos, sabe? Já posso adiantar aqui, Scooby-Doo Mistério S.A. excelente, sabe? Porque ele não destrói o original, ele não infantiliza o desenho com piadas bobas, idiotas, ele respeita o material original e principalmente expande aquilo que a gente gosta. Então eu separei aqui uma tier list pra gente ranquear reboots de desenhos animados, né? Pra gente ver o que é bom, o que é ruim. E eu separei em 4 categorias, que é o cinema, aquilo que é maravilhoso, é muito bom. Tem o bom, que ok, legal. O médio, que tipo, tudo bem, sabe? Passa ali. A nossa última categoria, cinema, né? Que é, não precisa nem comentar, né? Tóxico. Cai fora, vai embora. Lixo, radioativo, merece prisão. Prisão perpétua, galera. Lixo, tóxico. Expressei já minha raiva, deixa eu falar aqui. Então, galera, esse aqui é o nosso novo amigo Raiva. Dá oi pra eles, Raiva. Legal, né? Tô com raiva. Então, Raiva faz parte agora do nosso cenário. Toda vez que eu ficar com raiva, eu pego ele. Daí passa, né? Da pistola! Então vamos começar a nossa lista com chave de ouro. Scooby-Doo Mistério S.A. Scooby-Doo Mistério S.A. Nossa, que desenho maravilhoso, galera. Fica em cinema. Com certeza fica em cinema. Fato de Scooby-Doo Mistério S.A. ter sido cancelado é o que me deixa mais indignado, cara. Porque aquele final, que final maravilhoso. Sabe, não só o final. Não só o final. O desenho inteiro do Scooby-Doo Mistério S.A. é excelente. Que legal! E assim, olha, por mais que eu goste do tom original, né, da formulinha do Scooby-Doo, lá do Scooby-Doo Cadê Você, mesmo do que há de novo Scooby-Doo, Scooby-Doo teve vários desenhos que são muito divertidos. Todo fã de Scooby-Doo concorda que o ponto de partida é o Scooby-Doo Cadê Você, né, que definiu esse tom mistério, que introduziu os personagens, essa formulinha de, ai, tem um vilão, e aí você desmascara ele, tá tudo resolvido, na verdade não era um monstro mesmo. Beleza, isso foi definido, mas o Scooby-Doo Mistério S.A., ele pega toda essa essência e ela melhora, com exceção da música, que é a Scooby-Doo, que é uma das melhores músicas de abertura. Todo o resto do reboot do Mistério S.A. pra mim é mais legal e é com certeza um tipo de série que eu faria maratona, sabe? A série, na verdade, que é pra você fazer maratona é o que fideliza o fã do Scooby-Doo, porque quando você começa a assistir Scooby-Doo Mistério S.A., você vê que não é uma coisa tão boba. Os personagens têm profundidade. Eles pegam aquele arquétipo, né, que os personagens, eles eram definidos por arquétipos, o Fred, o cara, o bombadão, o valentão, a Daphne, a donzela imperial, e eles desconstroem isso e dão camadas pra eles, né? O Fred é um cara que ama armadilhas e ele tem problemas lá com o pai dele, que é o prefeito da cidade. E a Daphne, ela não é só mais a donzela em perigo. Até a Velma, né, ela tem um arco que ela não é só inteligente, ela tem meio que um crush ali no Salsicha, e o Salsicha não é só aquele cara que gosta de comer. Todos os personagens, eles têm uma profundidade, e o que é mais legal nessa série, com certeza revolucionou o conceito Scooby-Doo, é o fato de você ter um mistério, sim, você tem um mistério da semana, mas você tem um grande mistério por trás da história. Tem um grande mistério ali, você tem que descobrir o que é, e os episódios, eles estão conectados. Então, daqui a pouco, se você pula algum, você não consegue entender lá na frente. E isso que é legal. E é isso que é interessante nessa série da Mistério S.A. Ela melhora o que o Scooby-Doo Cadê Você já fazia muito bem. Só que aí, quando chega no final, galera, nossa, o final maravilhoso. É sério, é muito bom o final do Scooby-Doo Mistério S.A., segunda temporada. O que acontece? Eles vão lá, eles vão conseguir derrotar o vilão. E quando eles derrotam esse vilão, eles acordam em uma linha do tempo alternativa. Que nada do que eles viveram existe, então eles têm que sair de lá. Ao destruir a entidade do mal, nós criamos uma linha do tempo totalmente diferente. E você fica, minha nossa, realidades alternativas, multiverso. Cancela o desenho. Eles cancelaram o desenho, galera.
sabe, o desenho já era maravilhoso, ia ficar melhor. Ah, não, vamos cancelar. Vamos fazer que legal o Scooby-Doo aí. Eu só não fico triste mesmo, porque esse ano, pra quem não sabe, Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2 está confirmado. Esse ano, a sua cabeça vai explodir. A história que tava todo mundo pedindo, Jucenei, quando que lança o livro 2? Lança esse ano, galera. Finzinho do ano, tá chegando com o Mistério no Tempo 2, a história que vai, de verdade, vai mudar a sua vida mais uma vez. Assim como eu prometi nesse livro, e eu não menti, sabe, quem comprou e quem leu a história do Eloy, que entra dentro dos filmes e consegue viajar no tempo, né? Livro inteiramente ilustrado, todo mundo que lê ama. Inclusive, olha só o que a Isa falou lá no canal dela, Isa leitora que ama ler livro. Olha o que ela falou. Sabe aquela culpa de, cara, como que eu não li isso antes? Como que eu não dei atenção pra isso antes? Um choque, porque é muito bom, é muito bem feito. As interações entre os personagens, a história em si, a forma como ela é narrada, com essas ilustrações, é muito legal. 2h32 da manhã, eu não consegui parar de ler. Eu tô apaixonada. Eu acho que eu encontrei meu novo livro favorito da vida. Então, se a Isa disse, né, a leitora que ama ler, toda semana ela faz vídeo sobre livro. O melhor livro, um dos melhores livros que ela já leu, você tá esperando o quê? Pra ler esse livro. E entender por que essa história é maluca. E por que todo mundo fica, meu Deus, como é que eu não li isso antes? Link na descrição pra você conseguir o melhor preço, tá bom? Tô deixando aqui. Cara, fazia tempo que um livro não mexia com a minha saúde mental dessa forma. A gente também tem aqui o show dos Looney Tunes. Show dos Looney Tunes é o quê? É cinema. Também é cinema. Eu adoro o show dos Looney Tunes. Também, pra mim, é um dos melhores reboots já feitos. Não é que eu não gosto do clássico, né? Porque todo mundo pensa, tá falando que o reboot é melhor porque não gosta. Não, galera. O clássico é maravilhoso. Eu acho os Looney Tunes um entretenimento muito gostosinho. Sabe, os episódios, eles eram feitos com muito cuidado, muito carinho. Então, tipo, você tinha lá o Pernalonga passando a perna, você tinha o Frajola e o Piu Piu, e aí o Coiote nunca conseguindo pegar o Papaléguas, e isso é muito legal. Só que sempre se repete, e sempre se repete, sempre se repete. É divertido de assistir, você passar um tempo? Claro que é. Mas o show dos Looney Tunes, eles reconhecem esses personagens como bons personagens e decidem criar uma história pra eles, como se fosse um sitcom de comédia, que eles vivem o dia a dia deles ali e... Cara, isso poderia ter dado muito errado, mas deu muito certo. Porque o roteiro, ele é engraçado. Sério, não tem como você não dar risada, porque esse desenho é hilário, é maravilhoso. E eles conseguem pegar esses estereótipos dos personagens, não deixar exagerado. Cara, eu adoro os episódios que o Patolino é o pior, melhor personagem do desenho. Porque ele é um maluco, ele com certeza é um cara egoísta, narcisista, sociopata. Mesmo que tenha que se concentrar em outra pessoa mais do que em si mesmo por mais de 2 minutos? Isso deve ser horrível. Mas você dá gargalhada com as coisas que ele faz, sabe? Tem episódio que ele viaja no tempo pra apagar a amizade lá do Pernalonga e aí ele se arrepende. Talvez eu não deva me meter com viagens no tempo. Aí tem outro episódio que ele pega o Gaguinho, né? O Gaguinho, e ele acha que o Gaguinho é assassino, ele maltrata o Gaguinho. Você também tem a Lola, que tem esse estereótipo de patricinha e ela é aquela boba, apaixonada, burrinha. Sua comida é chinesa. Isso não é comida chinesa. Comida chinesa é achatada e redonda com queijo, molho de tomate e mais algumas coisas por cima. O nome disso é pizza. Eu não sei, eu não falo E chinês. eles brincam com isso daí no desenho. Então, cara, tudo funciona nessa animação. Ela não tem ali uma história central exatamente. São episódios separados. Mas eles se conectam, sabe? Eles lembram de acontecimentos nas temporadas seguintes. E o único problema dele é que ele também foi cancelado. Esse é o único problema. Eles pegam, fazem uma obra maravilhosa e... viva com o que tem. Galera, dá uma tristeza no coração, mas é cinema. Show dos Looney Tunes também pra mim é cinema. E é uma série que só você passa horas assistindo. Maravilhosa. Ele é tão fofinho. Ben 10 Reboot de 2016. Nossa, a gente saiu lá do topo. Tá no abismo agora, galera. Cinema. Ben 10 Reboot Cinema. Primeiro, vamos começar aqui, ó. Que música? Música podre. Como é que é a música do Ben 10? Vocês lembram? Caso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante de seus olhos ele vai se transformar. Muito bom, maravilhoso, rockzinho. Sabe como é que é essa daqui? Ben 10. Ben 10. É isso. Música preguiçosa, cara. Essa música tosca. Que é isso? O principal problema do reboot é o claro desespero da Cartoon Network em querer infantilizar o personagem do Ben 10. Porque esse reboot, ele não faz nenhum sentido na lógica dos reboots. O que é um reboot? Um reboot, ele é uma reimaginação de uma obra que você já conhece, só que mais moderna, né? Dependendo, ou até mais atual, pra atualizar aquilo pra uma nova geração, pra melhorar coisas que já eram legais, só que com uma tecnologia você consegue contar isso. O Ben 10 é um desenho de 2005 que durou até 2014, né? Você teve lá o Ben 10, aí você teve o Força Alienígena, o Supremacia Alienígena, e terminou com o Omniverse. E cada um era uma sequência, né? Foram tipo 10 anos de Ben 10, em que você tinha uma história que era uma sequência, então você tinha que entender os eventos. E esse desenho, o reboot, ele chega em 2016.
O que não faz nenhum sentido, porque o Ben 10 é uma coisa completamente atual, e aí vem esse desenho pra ignorar tudo que você conhece do Ben 10, sabe? Tipo, aquilo lá que você assistiu, do Ben 10 evoluindo, dele aprendendo a lidar com o Omnitrix, e você tem ele lá adolescente, se tornando mais maduro, esquece isso, entendeu? Esquece tudo que você... Vamos focar aqui no Ben 10 Reboot. Estou ocupada pesquisando a cura pra idiotice extrema. Tem esse estilo chibi, né? Esse estilo aí de animação mais fofinha, pra quê? Pra atrair uma galerinha mais nova, porque a Cartoon Network, na época, eles acreditavam que as crianças, elas vão ver que o desenho do Ben 10 já tem 10 anos, então elas podem se intimidar com isso e não vão assistir o desenho. Cara, palhaçada isso daí, sabe? O que mais tem hoje em dia é criança fazendo maratona de coisas, sabe? Porque fazer maratona é legal, sabe? Às vezes tu vai ver uma série nova ali, saiu, mas não tem 20 temporadas, eu quero fazer maratona, a criança adora. E o que me fidelizou como uma pessoa que acompanhava o Ben 10 recorrentemente era o fato de que ele tinha continuidade. Então eu fui assistindo a TV e fiquei, caramba, então eu tenho que assistir o episódio 3, 4, 5 pra entender, era um conceito diferente. Sabe? Poucos desenhos faziam isso na época e o Ben 10 fez... Sabe, interligou as coisas, você tinha um compromisso, e aqui não. Você tem essa bobagemzinha desse Ben 10 besta. E aí você tem uns vilões nada a ver. Vilões, eles são abobajados. E aí você tem esse reboot que... sabe, cinema mesmo. Logo depois nós temos aqui, ó, Jovens Titãs em Ação. Opa, o que vocês acham desse aqui? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários antes de eu dizer o que eu penso dos Jovens Titãs em Ação. Porque ele é polêmico, né? Eu vejo os Jovens Titãs em Ação rodeado de muito ódio. Muito ódio desse desenho. Ele é muito mais bobo. Ele é muito mais infantil. Porque ele não se leva a sério que nem a versão de 2005. E sim, isso é verdade. Né? Indiscutível, isso é real. Mas eu não acho ele ruim. O quê? Eu vou explicar, tá? Porque vai dizer... Isso é a mesma coisa que aconteceu com o Ben 10, você acha o Ben 10... Não, calma, deixa eu explicar, tá? Não é cinema, tá? Eu vou botar ele aqui com um reboot bom, porque diferente do Ben 10, em que eles simplesmente pegam e eles ignoram tudo que existe no universo do Ben 10, os Jovens Titãs em Ação, eles não ignoram que os Jovens Titãs existem. Eles sabem que eles existem. E eles se consideram inferiores. Então é legal, é uma sátira. É uma coisa que funciona, e principalmente o roteiro, ele é muito engraçado às vezes. Claro que tem episódio que não tem nada a ver, tem umas coisas meio enroladas ali. São aventuras que, numa boa, eu pegava e eu fazia isso. Eu botava no Cartoon Network e ficava, consegui assistir. Sabe, dava pra assistir. Diferente de outros desenhos da época que tem essa mesma pegada, que nem Titio Avô, Clarence o Otimista, eu não suporto assistir. Os Jovens Titãs em Ação tinham uma pegada legal. Principalmente porque, claro, se eu pegar e for comparar com os Jovens Titãs de 2003, em que você tem toda aquela música de abertura sombria, e aí você tem os episódios mais profundos, como o da Ravena, né, descobrindo o passado dela. Cara, essa série é muito boba. Tem nada de profundidade, é piadinha pra lá, piadinha pra cá. Concordo, mas se você olha ele, por exemplo, como uma paródia, né, que nem, existe o Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, e existe Super-Herói, o filme que é a paródia do Homem-Aranha, e você aceita aquilo como uma paródia, que nem o Lego Batman. Lego Batman é uma paródia do Batman. Existe o Batman sério, mas é divertido de assistir. Então é isso, e também tem a questão deles não se levarem a sério, que nem o filme. Vocês já viram o filme? O filme é muito engraçado. Ele é bobo, ele é tosco, e é por isso que ele funciona, né? Eles não podem ganhar um filme porque eles não são super-heróis o suficiente, então eles ficam mexendo na linha do tempo dos outros super-heróis. Então eu acho que é um reboot que é legal, que ele funciona, mas óbvio, melhor que o original? Com certeza não. Mas divertido, sabe? Eu consigo me divertir. Entendo quem não gosta, entendo quem quer me cancelar, vou cancelar o José. Tudo bem, calma, contenha a sua raiva. Entendo que tem gente que não gosta e tá tudo bem, tá? Se você não gosta, deixa aqui nos comentários, tá tranquilo. Agora nós temos DuckTales, aí vem o furacão. Caçadores de aventuras DuckTales. Eu confesso que eu não sou muito familiarizado, né, com o desenho aqui do DuckTales de 87, o clássico. Eu assisti sim vários episódios na TV Globinho na época, mas nunca foi uma animação que prendeu a minha atenção, até conhecer esse reboot. Por um reboot, com a qualidade de animação que ele entrega, com a profundidade que ele tem, eu colocaria aqui sim em cinema. Mentira, galera, mentira, cinema, tá? A narrativa, com certeza, é um dos pontos fortes desse reboot, porque lá no clássico, né, de 87, você vê que é um desenho mais barato pra TV, sem muita preocupação, é uma trama episódica. Esse DuckTales novo, você é obrigado a assistir tudo pra entender, e isso que é legal. Isso que o reboot fez muito bem, sabe? Detalhe, esse reboot ele veio depois do reboot do Ben 10, que tinha o propósito de não tem compromisso, assista qualquer episódio. O DuckTales vem um ano depois e mostra que não, acompanhe, faça a maratona, porque é isso que as crianças gostam. Sei que tem um monte de criança que não tá nem aí pra nada, mas
mas o DuckTales é aquele tipo de série que você tem um compromisso de entender o que tá acontecendo. E ele melhora muito o material original, porque que nem o Zezinho, o Huguinho e o Luizinho, que no original eles são 3 partes igual, usam um boné, eles têm aquela cor RGB, né, vermelho, azul e verde. Aqui eles são personagens diferentes e eles exploram mais, tem uma dinâmica feminina ali também, que no original demora pra ter. Então é um reboot que é muito bom e é que nem o Scooby-Doo Mistério S.A. Eles pegam tudo que é legal lá no original e trazem pra uma nova visão, pra uma nova geração, com uma nova técnica de animação, um estilo muito bonito. Galera, vale a pena assistir DuckTales se você não viu. É um desenho meio desconhecido, mas eu indico e é divertido e engraçado também. Putz, agora a gente entrou aqui, galera. Ai, tá. Eu tô me segurando ali pra não pegar o raiva. Acho que eu vou pegar. Será que eu pego o raiva? Galera, chegamos no pior reboot dessa lista. Meninas super poderosas. Vai aqui, ó, pra cinema. Calma, vamos conter a raiva. Aperta o bichinho, aperta. Terapêutico. Ah, mas é desenho pra menina. Ai, mas é desenho infantil. Cai fora desse vídeo. Cai fora desse canal se você pensa isso, tá? Primeiro, quem acha que do Meninas Superpoderosas... Olha só, provavelmente nunca assistiu, tá? Provavelmente nunca viu Meninas Superpoderosas, mas a graça estava no fato das Meninas Superpoderosas elas serem meninas baixinhas que descem o sarrafo em marmanjo. Era isso que era legal no original. Tinha uns episódios polêmicos, tinha uns episódios que davam medo também, né? Episódio que elas criam lá uma menina poderosa, monstruosa, e aquilo é esquisito. Aí o reboot, ele transforma as meninas superpoderosas em caricaturas bestas, bobas. A Florzinha, ela fica obcecada com selfies e memes. Nossa, olha que legal, que incrível, né? Imagina a Florzinha queria descer o sarrafo no macaco louco, aquela... como eu amo Instagram, TikTok, ai, sou influenciadora digital. Ele tenta seguir aquela fórmula dos Jovens Titãs em ação, só que não funciona, porque é tudo sem graça, é tudo sem alma, é tudo sem carinho. No original você tinha problemas de verdade, episódios mais polêmicos, e aqui não, vamos brigar por causa de um sorvete. E aí esse reboot faz parecer que as Meninas Superpoderosas é um desenho besta. Não, galera, aí que tá, se você assiste o original, você vai entender o conceito das Meninas Superpoderosas. Então, zineminha, né, vamos deixar aqui no zineminha, vamos respirar, vamos deixar a raiva passar. Tá, a gente aceita. E aí, então, temos um novo Pica-Pau. Esse daqui é um reboot questionável. Vai depender muito do que você, como consumidor, gosta, né? Esse reboot, eu vou ser honesto, tá? Vou ser honesto aqui. Ele é médio. Não é aquele desenho que você corre pra fazer uma maratona, né? Não é. Mas ele também não é uma ofensa ao Pica-Pau original. E o Pica-Pau original, ele é muito clássico, né? Tem um monte de meme até hoje, né? Fui tapeado! Mas esse também é muito bom. Ele é bem legalzinho. E o que eu gosto é que ele meio que tem aquela estética do show dos Looney Tunes, que ele bota o Pica-Pau pra viver numa sociedade. E aí você tem os sobrinhos do Pica-Pau, e você tem a traminha do Leôncio, do Zé Corubu. Cara, eu gosto. Eu até poderia colocar ele aqui no bom também. Eu vou deixar aqui, ó, olha só, deixa aqui, ó, entre o meio termo, tá? É o meio termo esse desenho. Porque ele não é ruim, ele não beira o abismo, ele é divertido. Tem todo esse estilo aí de Pica-Pau ter uma vida comum, né? Não ser só aquele cara que quer ficar aloprando. Então, muitas vezes eu gostava muito mais de assistir esse novo Pica-Pau do que o Pica-Pau antigo, porque ele era mais atual, ele conversava mais comigo, pelo menos naquela época. E essa daqui é a minha lista de melhores e piores reboots de desenhos animados. Qual que é a sua lista? Qual que é o melhor ou o pior reboot de desenho animado? Deixa aqui nos comentários. E já aproveita também e comenta, né, se eu esqueci de algum, se tem algum reboot perdido, né, porque o que mais existe são desenhos perdidos. Você sabia disso? Você sabia que existe um filme do Zootopia perdido, que foi deletado pela Disney? O negócio é sombrio, galera. Eles torturavam os animais com coleiras de choque. E tá aparecendo aqui na tela final pra você assistir. Esse vídeo tá muito legal. Então é só clicar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!